Bem-vindos à segunda entrevista do Projeto 1001 na Dupla 124. Hoje vamos entrevistar a jornalista Isaura Daniel. Nessa entrevista falaremos sobre os bastidores da reportagem O Alimento que Brota da Seca, que ganhou os prêmios entre os anos de 2007 e 2008, respectivamente, o extinto Embrapa de jornalismo na categoria Internet e Messi Ferguson. A reportagem é resultado das pesquisas inovadoras da empresa Embrapa para acabar com a seca no Nordeste e a sua aplicação no dia a dia dos nordestinos. Veja a seguir a entrevista de Karen Gomes com Isaura Daniel sobre os bastidores dessa reportagem. E hoje vamos entrevistar a jornalista Isaura Daniel. Isaura, muito obrigada pela participação. E me diz quem que teve a ideia da pauta? Bom, quem teve essa ideia da pauta, O Alimento que Brota na Seca, fui eu. E eu tive essa ideia que foi mostrar como era possível produzir em terras de semiárido, em terras de seca. Na verdade, a Agência de Notícias Brasil Árabe, ela é focada em relações do Brasil com países árabes. Então, eu gosto muito dessa área agrícola e eu pensei, o que eu posso fazer de legal, de interessante nessa área? Aí eu pensei nisso. Na verdade, se eu mostrar o que a gente está fazendo aqui na agricultura, no semiárido, também vai ser útil para eles verem o que eles podem fazer lá nas terras áridas deles. Entendi. E quais foram os equipamentos utilizados para fazer a reportagem? Eu que fui lá, a reportagem foi feita no Piauí e em Pernambuco, né? Mas eu fiquei em Pernambuco. Então, eu que viajei, eu levei o meu gravadorzinho, que ainda era de fita cassete, né? Em 2007. E o meu caderninho e as anotações e uma máquina fotográfica digital, bem assim. Simples, né? Foi bem simples, realmente, não teve um acompanhamento de um fotógrafo, etc e tal. Eu mesma quem fiz as fotos. E você teve dificuldade de encontrar todos os personagens da reportagem? Todas as pessoas que você entrevistou? Não, eu não tive porque eu acho que eu fui bastante auxiliada. Assim, antes de sair de São Paulo, eu liguei eu sabia que existia uma Embrapa Semiárido, que é uma unidade da Embrapa lá em Petrolina, e eu liguei para eles e conversei com eles, falei da pauta que eu estava querendo fazer e pedi se eles podiam me ajudar a encontrar esses personagens. Eu também entrevistei uma pessoa que coordenava essa questão de semiárido, etc. lá, e ele acabou colocando um técnico à minha disposição, que foi a pessoa que me levou até eles. Quando eu cheguei lá e eles me falaram mais ou menos da realidade, esse técnico foi me mostrando, eu me dei conta realmente que eu não tinha como ter feito aquilo sem uma ajuda de alguém que já conhecesse todas aquelas pessoas, que ele era uma pessoa que há muito tempo que morava por lá e era uma pessoa conhecida por todos e querida por todos os agricultores, então ele foi me mostrando, você quer entrevistar esse? Não quer? E aí eu fui conversando com ele e fui achando os personagens. Qual foi o critério que você utilizou para selecionar tantas informações colhidas na reportagem e transformá-las em apenas 3 dias da série, sem perder nenhum conteúdo? Então, o que eu fiz foi mais ou menos, assim, fazer uma listinha com as histórias, com as melhores histórias e com o que eu queria mostrar em cada uma dessas reportagens, das 3, no caso, e aí usar os cases mais interessantes para cada uma delas e complementar com outras informações. E naquela época, a gente era uma equipe também que veio toda de jornal. Então, todo mundo, a gente não tinha muito essa preocupação de ter uma matéria curta. Você vai ver, por exemplo, que as matérias são longas e tem, tipo, os boxes que a gente fazia. Então, eu usei muita coisa. E fui selecionando, assim, no primeiro dia eu coloquei o que eu achava que era mais interessante, que era mais legal de mostrar, né? Aí foi diminuindo um pouco o ritmo ou a atratividade das informações, né? Foi mais ou menos assim. Como vimos na sua reportagem, a seca do Nordeste tem um jeito de acabar, com ideias inovadoras e projetos que a Embrapa realiza. Mas, na sua opinião, o que falta acontecer para que essa situação na seca melhore? Na verdade, as coisas assim que eu mostrei na reportagem são coisas muito simples, não tem nenhum milagre. Porque logo que eu pensei na matéria, o que eu imaginei? A primeira coisa que eu pensei, já sei, o que eles devem ter lá são aqueles projetos de irrigação que você faz uma mega lavoura, sei lá, de manga, de não sei o quê. Era uma coisa muito simples, porque o que existe no Nordeste? Claro, existe a grande agricultura também, mas existem muitas pequenas propriedades. E esse pequeno produtor, ele não tem como fazer um mega projeto de irrigação. Então, as coisas que eles estavam usando lá no dia a dia eram coisas muito simples, por exemplo, um tal de barreiro que eu descobri lá. Então, o que talvez uma das soluções para essa questão da seca seja a questão da informação.
das pessoas terem acesso, dos produtores rurais lá terem acesso à informação. E esse projeto que eles desenvolviam lá, que era da Embrapa e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que eu mostrei uma parte dele, ele justamente levava isso, informação para essas pessoas. No jornalismo, é possível se manter imparcial diante de situações difíceis como os da seca do Nordeste? Então, eu acho que nesse caso não tem problema de você ser parcial. Claro que a imparcialidade, ao mesmo tempo, ela também existe porque você vai contar todas as informações, o que é que está acontecendo ali, né? Que existe um projeto para ajudá-los, mas que também existem as suas dificuldades, né? Mas eu acho que a parcialidade, nesse caso, é uma certa solidariedade, né? Que talvez em outras questões do jornalismo, uma questão política e coisa e tal, assim, você tenha que realmente ficar um pouco mais distante. Quais foram as lições que essa reportagem trouxe para a sua vida pessoal e profissional? Para minha vida pessoal, eu acho que foi assim, foi de valorizar um pouco mais o que eu tenho, o que eu vivo. E profissional, assim, foi muito bom, porque eu acho que a reportagem, ela tem outro sabor quando você vai lá, quando você conversa, quando você vê, né? Mostrou, assim, que vale a pena realmente você sair da sua cadeirinha, pegar um avião, pegar um ônibus e conversar com as pessoas, saber o que elas estão vivendo. Eu acho que isso é muito gostoso no jornalismo e eu acho que foi bom, foi muito bom profissionalmente. Para finalizar, quais são as dicas que você poderia dar para os estudantes de jornalismo quando for fazer algumas reportagens? Que eu acho que é importante, primeiro, para você fazer uma boa reportagem, você conseguir pensar o mundo, nesse caso específico de economia ou agricultura, você conseguir pensar o mundo e pensar o Brasil. Porque se você não conseguir, a gente falava muito, o meu chefe falava disso, olhar a floresta e... se você conseguir ver só a árvore, eu acho que você nunca vai conseguir fazer uma grande reportagem. Por quê? Porque eu acho que para você fazer uma reportagem realmente legal, você precisa, e que seja digna de um prêmio, você precisa dar uma olhada o que está acontecendo ao seu redor e depois correr atrás, né? Ter disposição e não ter comodismo, ir atrás das fontes certas, isso que eu falei também, sair da sua cadeira da redação, né? Marcar, ir até as pessoas, falar com elas. E eu acho que texto também é uma coisa muito importante, né? Ter um texto bom também é uma questão de leitura, de estar disposto a criar também, de não fazer sempre o mesmo lead, né? De buscar uma forma diferente de mostrar um assunto, de mostrar a forma mais atrativa para você começar. Eu acho que se você tem um lead, eu sempre penso assim, se eu conseguir fazer um lead bom, eu relaxo, até vou tomar um café depois do lead, depois eu continuo escrevendo a matéria, porque acho que aí é o principal, né? Encerramos aqui mais uma entrevista da dupla 124 do Projeto 1001. Isaura, muito obrigada pela sua participação e a você que nos acompanha até a próxima.